Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar de história. Falamos de filosofia na parte da manhã. Agora vamos para a nossa aula de história. E hoje nós vamos falar de religião, mais precisamente a Reforma Protestante. Vamos lá para os nossos slides. Que bom que você está com a gente até esse horário, que desde manhã, o pessoal que está compartilhando, que está comentando, que está curtindo a nossa live. Como eu disse, compartilha, vamos fazer subir aí essa live, lembrando que ela vai ficar depois do nosso canal do YouTube, né, para vocês poderem assistir, rever, né, ver os melhores momentos aí. É uma iniciativa muito bacana da direção do Colégio Caminho. Os professores se empenharam bastante nesse dia aí e eu estou vendo que está ficando bem bacana, bem interessante. E que bom que você está com a gente aí, se não todas as aulas, assistiu uma, está comigo agora. Vamos lá. Nós vamos falar agora da Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante? Então, é a definição. Foi um movimento religioso que aconteceu a partir do século XVI, que rompeu com a autoridade católica, a autoridade papal católica, e deu origem a novas religiões cristãs. Esse movimento, chamado de reformista, ele teve alguns personagens na Alemanha, na Suíça e também na Inglaterra. A primeira divisão da Igreja Católica foi em 1054, logo no primeiro milênio ali da era cristã, aonde nós vamos ter lá o Império Bizantino e o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. E no Império Romano do Oriente, em Constantinopla, o imperador, através de algo chamado cesaropapismo, que o próprio nome já dá uma dica para a gente do que é, anotem aí, cesaropapismo, César e Papa, onde o imperador ele tinha poderes de César, de imperador, chefe militar, chefe político e também de papa, e também o poder de líder religioso. E aí nós vamos ter uma divisão. Além disso, a Igreja Católica, a Igreja Cristã do Oriente, como estava muito próxima da Grécia principalmente, ela foi aceitando e foi assimilando novos conceitos que não havia na igreja cristã do Ocidente. Então, ela foi se tornando uma igreja, mesmo que cristã, uma igreja diferente. Algo que os católicos do Ocidente começaram a chamar, inclusive, de heresias, contrários à questão dos ícones, das imagens, contrário à questão até mesmo da Trindade, da Santíssima Trindade. Então, alguns elementos da doutrina cristã que eram diferentes na Igreja Católica do Oriente. E aí, por conta disso, essa disputa de poder entre o imperador Constantino, o imperador Justiniano, na verdade, entre o imperador Justiniano e o próprio Papa, da Igreja Católica Romana, essa disputa de poder, mais esses elementos que diferenciavam a Igreja cristã, nós vamos ter um rompimento, chamado de Cisma do Oriente, aonde nós vamos ter o surgimento. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega no Oriente. Foi a primeira divisão. Depois, agora, no século XVI, nós vamos ter uma outra divisão, num movimento chamado de reformista, onde nós vamos ter o surgimento de novas religiões cristãs. Cristã, quando eu falo de cristianismo, é uma religião que segue a Jesus Cristo, que tem como referência, que tem como ícone, como um nome de referência, os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso chamados de cristãos, de cristianismo. Hoje, a igreja cristã ela é dividida então em três grandes religiões. Os católicos, os ortodoxos e os protestantes. É a religião que hoje reúne o maior número de seguidores. A maior religião hoje entre todas as religiões do mundo todo. Dentre os cristãos, os católicos são a maior parte, ou seja, um pouco mais da metade, 51%, seguido dos protestantes com 35%. Depois, o resto formado por ortodoxos.
E dos protestantes, nós vamos ter algumas vertentes: luteranos, anglicanos, calvinistas, né, pentecostais, neopentecostais, históricas, enfim, nós vamos ter vários outros, né, remanescentes da religião cristã, ok? Vamos lá, mas o que foi esse movimento de reforma? Lembra bem, pessoal, quando a gente fala de reforma, vamos trazer algo para a nossa realidade, né? Às vezes trabalhando a etimologia da palavra, ou seja, a raiz da palavra, o significado desta palavra, a gente acaba matando muita coisa. Estou de frente numa prova do Enem. Um assunto que eu não domino muito bem, não deu tempo de estudar, ou eu não acabo naquele nervosismo não lendo. Procurem, uma dica para vocês, procurem palavras palavras-chave. Geralmente a questão do Enem, as questões do Enem, são questões que tem texto base ou que tem uma charge. Então procurem, se tiver um texto, palavras neste texto que vocês entendam o significado ou a raiz dessas palavras. E aí, sabendo o assunto de uma forma geral, vai ser um gancho ali para que vocês possam, ou até mesmo nas alternativas, né? Vai ser um gancho para que vocês possam matar essa questão, possam acertar essa questão, tá? Ou ajudar a lembrar sobre o assunto estudado, beleza? Então, quando falamos em reforma, o que é uma reforma? A gente lembra do quê? De reformar a casa. Então, reformar a casa, reformar o carro, reformar alguma coisa. Mas quando falamos de reforma, é algo que vem de dentro para fora. Percebam, ninguém vai passar na frente da sua casa, vai ver lá a casa sem pintar e vai falar assim: ô, você quer que eu pinto a sua casa? Né? Vai lá um telhado, uma telha quebrada, ô, viu, vou subir no seu telhado, trocar essa telha. Né? Ah, eu vou aumentar a sua cozinha. Não, é o próprio dono da casa, que mora na casa, que vai olhar para aquela parede e vai falar: nossa, essa parede está meio descascada, vamos precisar pintar. Né? Ah, o telhado, né, vou fazer um puxado que eu vou aumentar essa cozinha, vou reformar. Então, reformas, na maioria, né, 99,9% das vezes, a não ser que você mande uma carta ali para aqueles programas, né, de reforma, né, aí vai ser feito por uma outra pessoa, mas mesmo assim a iniciativa é sua, de reformar aquele carro, de reformar aquela casa. Então, trazendo para o nosso contexto, a reforma também vem de dentro para fora. São elementos que participavam de uma certa forma de dentro da cúpula da Igreja Católica, que vão, cada um a seu modo, nós vamos falar de 3 hoje, cada um a seu modo vão buscar então modificar ou criticar a Igreja, e aí surgem novas igrejas cristãs. Alguns motivos então. Primeiro, a invenção da imprensa. E a palavra também imprensa vem de prensar mesmo. Essa pessoa, né, essa fotinha aí, é o Gutenberg. O Gutenberg ele criou o sistema de prensa, que é a tipografia móvel, né, que é essa máquina que nós temos do lado aí. Esta máquina, percebam que ela tem na imagem aí, tem como se fossem 2 carimbinhos embaixo, né? Então, o que era a tipografia móvel, né? Era alguns carimbos, letras, né? Letras aí de alto relevo, e que eram montadas formando palavras, frases, né? Montando a primeira página ali do livro. Travando, passa a tinta, e aqui o papel era imprensado contra esse carimbo ali da primeira página do livro. E aí fazia-se a segunda, a terceira e assim por diante. Professor, antes disso os livros eram produzidos como? À mão, principalmente por monges copistas, e a Igreja Católica foi acumulando conhecimento e abraçando para si, colocando debaixo, vamos dizer assim, das suas asas, todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento histórico que se havia até então. Aí você tem o que? Esses monges copistas que traduziam do grego para o latim, traduziam do aramaico, à mão. E, logicamente, se você tem um livro escrito à mão, a lei da oferta e procura, né? Você tem uma redução da oferta desse livro. E, logicamente, era difícil de encontrar esse livro. E se era difícil de encontrar, muitas vezes as pessoas não viam nem sentido. Logicamente, nós temos a questão social, da questão de ler, de ler e escrever, mas mesmo não tendo tanto acesso à leitura, não havia sentido ter acesso à leitura. Porque você vai ter acesso à leitura para quê? Se você não tem disponível à mão um livro.
Com a invenção da imprensa, nós vamos ter a difusão de livros. E o maior livro que as pessoas queriam ler era a Bíblia. Tá? Então, pensa comigo, eu vou trazer um livro, entrego ali um livro para a coordenadora Juliana. E falo para ela, ó, esse livro aqui é da história dos 3 porquinhos. Só que é um livro escrito em russo. E ela não sabe ler russo. Só eu sei ler russo. E ela vai olhar o livro, todo cheio de letras em russo ali, tá, beleza. É a história dos 3 porquinhos. De repente, ela acha um livro, ela vai acreditar em mim, tudo que eu falar que está escrito no livro. De repente, ela olha um livro ali que está escrito na língua, né, tá traduzido, escrito em português. Ela vai falar assim, olha só, o professor estava mentindo. Esse livro não era dos 3 porquinhos, esse livro é da Branca de Neve. Um livro, a tradução do livro. A mesma coisa da Bíblia. A Bíblia era escrita em latim. Quem sabia ler latim? Só a igreja. E a igreja então se via ou se colocava como uma grande interpretadora, né, como uma grande condutora da vontade de Deus expressa na Bíblia. Quando você tem a tradução da Bíblia e a difusão, né, de livros a partir da imprensa, você tem o maior acesso às pessoas à Bíblia. Muitos governantes vão passar a usar isso contra a Igreja Católica. Porque, vamos ensinar então as pessoas a ler, porque elas vão aprender a ler e vão então interpretar a palavra de Deus e vão poder criticar a igreja. E isso também nós vamos ter a construção dessa crítica. Correntes de pensamento da época, isso é muito importante. 2 correntes de pensamento, uma ligada a Santo Agostinho e outra ligada a São Tomás de Aquino. A ligada a Santo Agostinho vai falar que a salvação é alcançada pela fé. Santo Agostinho vai falar que o que importa é você acreditar, você ter fé. E a outra vertente era ligada a São Tomás de Aquino, que vai falar que a salvação vai vir pela fé, sim, mas também pelas boas ações. 2 vertentes, isso vai ser importante, porque a vertente mais utilizada pela Igreja Católica era a vertente tomista de São Tomás de Aquino. E a vertente agostiniana de Santo Agostinho era usada principalmente pelos monges agostinianos, da onde derivou um personagem que nós vamos ver, que é o Martim Lutero. A crítica ao comportamento do clero. Algumas coisas que a igreja fazia na época, a igreja católica, que a galera destoava do discurso. Né? Primeiro, simonia. Para ganhar dinheiro, o alto clero iludia a boa-fé de milhares de cristãos, comercializando relíquias religiosas. Em geral, eram falsas. Então você tinha lá, o próprio Martim Lutero falava que existiam pregos, né, da cruz de Cristo para ferrar todos os cavalos da Saxônia. É lógico, a totalidade desses pregos aí eram falsos. O espinho que feriu a cabeça de Cristo, espinho da coroa de Cristo, né? Leite do seio da Virgem Maria, enfim, pedaços de ossos de santo, pedaços de roupas de santo. Existia uma infinidade de produtos, né, comercializados que eram considerados os produtos sagrados, que eram vendidos como produtos sagrados. É logicamente que a gente, né, há uma grande ponto de interrogação nisso tudo aí. Indulgência, a venda do perdão dos pecados. Vamos tentar entender um pouco. Não é aula de catequese, não, mas vamos tentar como que a igreja entende essa questão do pecado. Então você comete um pecado. O professor João Paulo cometeu um pecado. Aí ele vai lá se confessar e recebe a absolvição. Na absolvição, quem é católico vai entender o que eu estou falando, o padre ele dá uma penitência religiosa, ligada a uma oração, né? Uma passagem da Bíblia. Reza 10 Pai Nossos, reza 5 Pai Nossos, né? Medita o Salmo tal. E a igreja entende essa absolvição como uma limpeza, uma cura para aquela ferida que o pecado causou. Porém, fica uma cicatriz. E a indulgência seria apagar essa cicatriz. E aí, além dessa penitência, vamos dizer assim, essa penitência religiosa, existe uma penitência financeira. Falou, reza 10 Pai Nossos e doa metade dos seus bens para a igreja, 10% dos seus bens para a igreja, ou um saco de grãos ali para a igreja, tal, dependendo de como a pessoa, se era rica, se era pobre. Outra coisa, você podia comprar uma indulgência para quem já morreu.
Vamos supor que aquela pessoa não teve acesso à indulgência, morreu, então ela ia para o purgatório. Se você comprasse a indulgência para ela, ela poderia ir para o céu, a alma dela seria purificada. Então a venda, a salvação, você podia comprar para você ou para um ente querido. E era caro isso, né? Existiam indulgências variadas, né? Às vezes uma indulgência pequenininha, para uns pecados mais fracos, a indulgência para uns pecados maiores, dependendo do tamanho do pecado, a cada qual pecado, a sua oração. E menos 1 milhão, né, uma alma do 1.999.000, né, almas no purgatório. Inclusive uma frase, né, o tilintar da moeda no cofre, uma alma menos no purgatório. Né, essa venda de indulgência. Para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina. Havia casas de prostituição só para clérigos. Isso, por exemplo, o discurso era uma coisa e a vida pessoal, né, do clero era outra. E aí surge uma nova ética religiosa também. Então nós estamos montando o nosso quebra-cabeça para entender o que estava acontecendo. Primeiro, a igreja censurava o lucro. E esse processo de reforma está ligado, vamos posicionar historicamente, está ligado com o Renascimento, está ligado com essa transição, né, do feudalismo, da Idade Média para a Idade Moderna. Então nós vamos ter esse momento de transição, onde o mundo estava passando por mudanças. O surgimento principalmente da burguesia, o fortalecimento da burguesia, como grande classe rica, dominante da época. Então, nós vamos ter a burguesia, ela vai ficar rica a partir do comércio. E a igreja vai falar, não, se você tiver lucro, você está cometendo pecado. Se você tiver lucro, lucro excessivo é usura. Você emprestar juros, o dinheiro é usura. Você vai para o inferno. Então aí a burguesia ficava assim, ou eu tenho lucro no meu trabalho e vou para o inferno, ou eu não tenho lucro e vou para o céu. Né? Ficava dividida entre as obrigações morais, religiosas e a busca do lucro no seu trabalho. Os defensores do lucro desejavam, então, uma nova ética religiosa, né? Mudar essa questão. E vão encontrar, principalmente, nós vamos falar dele, do Jean Calvino, que vai vai apoiar a burguesia nesse sentido. O sentimento nacionalista, percebam, mais uma pecinha no quebra-cabeça. Havia conflitos políticos entre autoridades da igreja e alguns governantes, alguns monarcas, alguns reis da Europa. Os reis passaram, então, a considerar a igreja uma entidade estrangeira, enquanto a igreja falava não, a igreja é uma entidade universal, está em todo lugar. Os reis vão passar a falar não, você é estrangeiro. O rei de Portugal vai falar não, você é da Itália. O rei da França, você é da Itália. E a igreja fala não, nós somos universal. Inclusive católico, a palavra católico quer dizer universal, está em todo lugar. Por quê, pessoal? Nesta construção, desde ali do finalzinho da Idade Média, né, já do século XI, século XII, nós vamos ter o ressurgimento, né, a formação das monarquias nacionais, o ressurgimento do rei, a partir do dinheiro da burguesia, a partir do financiamento da burguesia, o surgimento dos reis, o fortalecimento do poder real. E quem coroa esse rei? Porque o rei ele vai chegar ao seguinte, fala, gente, a formação dos países, né, vamos pensar assim, da Espanha, Portugal, Inglaterra, França, eles vão chegar e vão falar assim, gente, nós, evocar a nação, né? Nós somos da mesma nação, a mesma construção histórica, a mesma etnia. Vamos nos juntar. Aquele pessoal que está lá no fundo ali não é nosso, não. Vamos expulsar. Vamos nos juntar e formar o nosso país. E aí a população, de uma certa forma, fala: beleza, a gente acredita em você. Mas por que nesta formação você tem que nos liderar e não qualquer outra pessoa? Aí a igreja vai sair ali, né, e vai em defesa e vai falar, não, tem que ser ele, porque é a vontade de Deus, porque está na Bíblia, porque ele tem o direito divino de governar. E inclusive as coroações eram o papa, o bispo, um cardeal que colocava a coroa na cabeça, né, desses reis. Porém, beleza, isso legitimava o poder do rei, de certa forma para o rei ele tinha uma instituição forte, liderando, né, ajudando, ali dando
justificando o seu poder. Porém, se o rei fizesse alguma coisa que desagradasse a igreja, que a maior parte, né, dos bispos, cardeais, o próprio Papa, não esqueça quem colocou a coroa na sua cabeça. Ou seja, quem manda aqui é a gente, fica na tua. Olha só, então muitos reis eram ameaçados de excomunhão, por exemplo, de serem expulsos da igreja. Então havia toda uma pressão da igreja católica, e aí uma queda de braço entre os monarcas e a igreja. Os países então procuravam firmar a sua independência em relação à igreja para que esta não interferisse nos assuntos políticos mais. Então essa queda de braço entre o rei, o monarca, buscando se fortalecer no poder, e a igreja, que a toda hora lembrava os reis, falou, você é rei, você só está aí porque a gente te colocou aí, né? Mais uma peça no nosso quebra-cabeça. A crise gerada no campo. O fim do feudalismo acabou por gerar crises sociais, e a igreja foi culpada dessa crise. Por quê? Porque enquanto quem justificava o controle do senhor feudal para o servo, em cima do servo, era a própria igreja, que dizia para o servo, servo, sofre essas... todas essas taxas, o sofrimento que você tem no feudo, porque quando você morrer, você vai para o céu, vendendo a salvação, os pobres herdarão o reino do céu, etc. Mas, ao justificar ideologicamente esse domínio e o fim desse sistema, os camponeses vão dizer o seguinte, não quero morrer para ter salvação, eu não quero morrer para poder comer melhor, eu não quero morrer para poder ter uma vida melhor, eu quero agora. Eu quero a sua vida agora, eu quero melhorar agora. Então essa ética católica não vai funcionar mais. Ela vai cair por terra, e há uma crítica, inclusive, das camadas mais pobres, dos servos, contra a igreja. Percebam que todo esse processo de construção, desse período histórico, está ligado a vários fatores ligados à monarquia, fatores ligados à questão intelectual, ligados a vários fatores sociais. E aí nós vamos ter os três elementos. O Martinho Lutero, que foi assim, um dos vanguardistas, da reforma protestante, nasceu na Alemanha, estudou direito por influência do seu pai, tinha uma inclinação da vida religiosa. Ele ingressou então em 1505 na ordem agostiniana. Lembrando a ordem dos agostinianos, que traduziam a salvação a partir da fé. Em 1510 viajou a Roma e regressou profundamente decepcionado com o clima de corrupção, de avareza, toda aquela questão que nós já falamos, da venda de indulgência, de simonia cometida lá em Roma. Entre 1511 e 1513, ele vai então para Wittenberg aprofundar nos estudos bíblicos e se formar. Ele virou doutor em teologia. Encontrou uma frase nos textos, inclusive da Carta de São Paulo, que dizia: o justo se salvará pela fé. Então ele vai interpretar o seguinte: a fé vai te salvar e não as obras. Não adianta você comprar indulgência, não adianta você comprar um objeto sagrado, a fé vai te salvar. Em 1517, em 1517, a igreja, o Papa Leão X, busca reformar assim, a questão física da igreja e a construção de uma nova igreja, uma Basílica de São Pedro, que é hoje no Vaticano, a Basílica de São Pedro. E para fazer isso, ele financia essa construção. E para pagar esse financiamento, financia com banqueiros imperiais. E para pagar esse financiamento, o Papa Leão X lança uma indulgência ultra mega power, uma super indulgência, e começa a vender essa indulgência para financiar essa construção da basílica. E isso irrita o Lutero. O Lutero então escreve uma carta com 99 críticas à Igreja Católica, que foi chamada de 99 teses. E aí ele pega essas 99 teses e prega na Catedral de Wittenberg para que as pessoas possam ler isso, essa crítica que ele faz. E essa crítica chega até a igreja. Ele escreve vários outros livros criticando essas ações da igreja nesse momento. E em 1520, por conta disso, ele é excomungado, ele é expulso da igreja católica.
Algumas teses aí, só para a gente... né? Ele vai falar o seguinte: estão errados os pregadores de indulgência que dizem que o homem é liberto de todo castigo pelas indulgências papais. A questão dele da indulgência era muito forte. Eles pregam, né, que a alma voa para fora do purgatório tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa. Ou seja, há um tilintar na moeda no cofre, uma alma menos no purgatório. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não ajuda, mas compra indulgência, está cometendo pecado, a cólera, a ira de Deus, né, a raiva de Deus. Porque o Papa não esvazia o purgatório por caridade, se pode fazer por dinheiro, para a construção de uma basílica. Né? Então ele vai questionar, ele vai buscar criticar a igreja, principalmente, percebam que desses do 21, do 27, 45 e 82, ele vai buscar criticar principalmente as indulgências. Em 1519, antes de ser expulso, né, ele vai com um debate com o John Eck, que defende o Jan Hus, que da Tchecoslováquia, né, que também foi um dos primeiros, foi um dos precursores dessa reforma. E aí ele afirma que os papas, os concílios, que os homens são falhos e que podem errar. E em 1520, através da bula Exsurge Domini, a igreja dá 60 dias para ele se retratar. E aí ele pega essa bula no meio da praça de Wittenberg e queima em protesto. Em 1520, aí ele escreve mais livros, né? A nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja e a liberdade do cristão. Livros que ele escreveu também criticando a igreja. Esta é a Catarina van Bora, ou Catarina de Bora. Ela é mulher do Martinho Lutero, né? Depois ele se casou com ela. Em 1521, através da bula de excomunhão Deceft Pontífice Romano, ele é excomungado da igreja e é condenado, ele é convocado a ir até Worms para se defender. E lá ele é condenado. Os príncipes da Alemanha meio que sequestram ele, né? E guardam ele, ele se refugia num castelo para não ser preso pela Inquisição, né? Não ser preso pela igreja. E aí lá ele traduz a Bíblia para o alemão. Nós vamos ter na Alemanha, então, o imperador Carlos V, passa a apoiar o Papa, e os príncipes da Alemanha, muitos deles, a maioria deles, apoiam o Lutero. E aí, nesse embate com o imperador, os príncipes protestaram contra essa exigência do Carlos V, que apoiava a igreja. Por isso, as igrejas que surgiram nesse período, e depois as que surgiram historicamente de lá para cá, foram chamadas de protestantes, porque protestaram contra uma exigência do imperador alemão. Após a derrota do Carlos V, assume o Fernando I, né, e ele assina, então, a Paz de Augsburgo, em 1555, que cada governante, ou cada príncipe ali da Alemanha, decidiria qual religião, né? Cujus regis ejus religio, cada região, uma religião. A Alemanha se torna, então, luterana e a Áustria católica. Em 1529, então, os nobres protestaram contra a igreja em prol dessa liberdade, por isso foram chamados de protestantes. Os principais pontos, então, do luteranismo. A fé cristã é o único caminho para a salvação, a Bíblia é a única fonte de fé, o livre exame, livre consciência da Bíblia, não aceitar o culto aos santos, não adorar imagens, negar a autoridade do Papa, fim do celibato para os sacerdotes, 2 sacramentos, né, o batismo e o casamento, e a submissão da igreja, dos sacramentos que a igreja tem, só ficaram 2, né, a partir da reforma luterana, essa nova religião que se formou a partir do Lutero. E os nobres interessados nas terras da igreja, aquela questão do nobre que eu já falei para vocês, apoiam o Lutero, né? Os camponeses apoiaram a reforma luterana, querendo o fim das taxas dos impostos, né, que eram cobrados deles. Porém, o Lutero não reconheceu essa luta dos camponeses. Quem reconheceu essa luta dos camponeses foi meio que um cara que foi braço direito do Lutero, que depois ele assume para si, quando o Lutero estava lá preso, né, estava lá escondido no castelo, ele assume para si o Thomas Manzer, que esses seguidores do Thomas Manzer eram chamados de anabatistas, que vai liderar essa revolta de camponeses, e o Lutero vai apoiar os nobres. E depois ele vai até escrever uma carta
se desculpando, você se martirizando por isso. Ele apoia os nobres promovem um grande massacre a esses camponeses, né, na Alemanha. Outro reformista, Jean Calvino, nasceu na França, onde estudou teologia, aderiu às ideias protestantes, né, ele foi, vamos dizer assim, ele foi discípulo do Lutero. O Ulrich Zwinglio, que era discípulo do Lutero, começou a pregar ali na Suíça, né, na região da Suíça, e ele fugiu o Jean Calvino foi discípulo do Ulrich. Em 1534 ele fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já estava se desenvolvendo por conta do Lutero. Publicou sua principal obra em 1536, defendendo que, aí vamos voltar lá na burguesia, o Jean Calvino ele defendia que Deus já havia escolhido quem se salva. Então a predestinação, lembra da aula de filosofia lá quem assistiu? Se você não assistiu, dá um pause. Se você está assistindo isso depois, dá um pause aí, assiste a aula de filosofia, depois volta aqui. A questão da predestinação. O Jean Calvino vai falar o seguinte: não, todo mundo é predestinado. Deus já escolheu quem que vai salvar. E ele dá uma dica para você. Como que ele diz que a gente se salva ou não? Se você crescer economicamente, ganhar dinheiro, crescer, Deus está com você. Se você não crescer economicamente, Deus não está com você. E aí a burguesia vai apoiar o Jean Calvino, porque vai falar, não, agora nós temos uma ética religiosa que apoia a gente. Então, se eu ganhar dinheiro, a ética protestante calvinista, se eu ganhar dinheiro, Deus está comigo. E a burguesia vai apoiar, então, o Jean Calvino. Governou a cidade de Genebra, né? Se mostrou muito intolerante, obrigava as pessoas a seguir o seu governo. Chegou a queimar vivo o Miguel de Servette, né? Que promovia a dissecação de cadáveres e tal. Então o seu governo foi bem intolerante aí em Genebra. E os pontos principais do calvinismo. Ele copia muito do Lutero, né? A salvação eterna. Aí, ao contrário do Lutero, que é pela fé, a salvação aí para o Calvino já era predestinada, né? Pregava o estímulo ao trabalho, ao lucro, era contrário ao desperdício. A prosperidade econômica, como eu disse, era um sinal de salvação. Se você prospera economicamente, Deus está com você. Condenava o jogo, o culto às imagens, né, as danças, roupa de luxo, por muito tempo. E aí, pessoal, na Inglaterra, por conta disso, essas pessoas que seguiam o Calvino condenavam o luxo, né, eles eram chamados de puritanos. Era meio que um apelido pejorativo, né, de uma vida mais simples, né? Na França eram chamados de huguenotes e na Escócia de presbiterianos. O último reformador, Henrique VIII, rei da Inglaterra de 1509 a 1547. Era um fiel defensor da Igreja Católica, né? Recebeu até uma honraria, né? a cruz de ouro lá da Igreja Católica. Porém, ele tinha um pequeno problema, né? O Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, que era espanhola, né, de uma família nobre da Espanha, que inclusive reis da Espanha. A Catarina de Aragão, ela não tinha mais filhos e ele não tinha filho homem, o Henrique VIII, rei da Inglaterra. Como ele não tinha filho homem, através das leis inglesas, ele não conseguiria passar o seu trono para um filho direto. E os nobres tinham muito medo que esse trono acabasse nas mãos de um rei espanhol, por conta que a Catarina de Aragão era espanhola. A igreja era proprietária de muitas terras, né, esse comércio com as relíquias sagradas, a venda de indulgências. Então, muitas terras inglesas eram de propriedade da igreja. Setores da nobreza queriam apossar dessas terras e apoiaram, então, o Henrique VIII na sua decisão. Ele pede para o Papa, para a igreja, anular o casamento dele com a Catarina de Aragão, que não conseguiria dar um filho homem para ele, e para que ele pudesse se casar com a Ana Bolena, que na época já era até amante dele, já estava grávida, inclusive, nessa época. O Papa não aceitou a anulação desse casamento. E aí, então, ele, através do ato de supremacia, ele cria uma nova religião na Inglaterra. E quem era o chefe dessa nova religião que ele chamou de religião anglicana? Quem era, por causa dos anglo-saxões, né, o povo formador dos ingleses, né, a raiz étnica dos ingleses?
Então, quem era o chefe da igreja anglicana, a igreja que só começou ali na Inglaterra, que só teria na Inglaterra, ele próprio, Henrique VIII. E se ele era o chefe da igreja e não mais o Papa, ele podia fazer o quê? Ele podia sim internar a Catarina de Aragão num convento, né? E se casar com a Ana Bolena, anular o seu casamento com a Catarina de Aragão e casar-se com a Ana Bolena. E foi isso que ele fez, né? Ocorreram os governos dos sucessores de Henrique VIII, até que a filha dele com a Ana Bolena, a Elizabeth I, não é essa Elizabeth que está agora no poder, essa é a Elizabeth II, a Elizabeth I, que consolidou o anglicanismo na Inglaterra em 1558. E aí, pessoal, esse é o Henrique VIII, para a gente já finalizar. E as esposas, além da Catarina de Aragão, ele teve mais 6 esposas, na tentativa de ter um filho homem. Essa Catarina de Aragão, ela foi, né, anulou o casamento, foi internada num convento. Essa é a Ana Bolena. A Ana Bolena perdeu a cabeça. Ela não conseguiu dar um filho homem para ele, para o Henrique VIII. Ele acusou a Ana Bolena de cometer incesto, ou seja, de estar fazendo, de estar tendo relações sexuais com o seu próprio irmão, e mandou decapitar a Ana Bolena. Ele casou com a Jane Seymour. Morreu ao dar à luz. Também não deu o filho homem que ele buscava. Casou-se depois com a Anne Cleves. Teve que fazer as malas. Ele também internou ela. Não conseguiu dar o filho homem. Internou ela também num convento. A Catherine Howard perdeu a cabeça também. Mandou decapitá-la. E a Catherine Parr, que foi a que riu por último. Que foi a última esposa, né, na morte do Henrique VIII. E aí, na Europa, depois dessas três, né, os 3 principais reformadores, nós vamos ter, né, uma definição. De uma certa forma, a Europa se manteve católica em Portugal, na Espanha, né, basicamente, principalmente na França e na Itália, na Polônia ali. Depois a Inglaterra anglicana, na Escócia calvinista, um pouco do calvinismo também na França ali, a partezinha mais rosinha ali, né? Ortodoxos em todo o Império Turco-Otomano e na Rússia. E depois algumas difusões, né? Inclusive da própria religião muçulmana. E o calvinismo, que se pulverizou na Inglaterra, na França, ali, cada um com o seu nome, né? Inclusive no século XVI, a partir da Revolução Inglesa, esses calvinistas vão sofrer uma perseguição e vão vir para a América. Que, né, a colônia que a Inglaterra tinha na América, que depois vai se tornar os Estados Unidos. Perceba, a história é fantástica por conta disso, né? Uma coisa se liga à outra. E aí, terminamos com esse quadro dos 3 principais calvinistas, um Memorex. Luterana, Igreja Luterana, fundada por Martim Lutero, surgiu na Alemanha, expandiu-se para o norte da Europa, na Escandinávia, apoiadores, a nobreza, os príncipes, e uma reforma da doutrina. A reforma, o que é doutrina? Leis, né? O que a igreja entende disso, entende daquilo, a ética da igreja. Foi a reforma do Martim Lutero. Calvinista, quem que criou? João Calvino, origem na Suíça, se expandiu para a França, Inglaterra, Escócia, Países Baixos. A burguesia apoia o João Calvino por conta daquela ética protestante, a ética do dinheiro, né, do lucro, da usura. E foi uma reforma mais moralista. Na verdade, o Calvino aproveitou muito da doutrina do Lutero. Ele mudou muito a questão da predestinação e a questão da questão social mesmo, né? E a anglicana, feita pelo Henrique VIII na Inglaterra, era uma igreja nacional inglesa, ou seja, não se espalhou para outro lugar. A nobreza apoiou o Henrique VIII por conta do herdeiro, né, da busca do herdeiro ao trono e também, né, do confisco das terras da Igreja Católica na Inglaterra. E foi uma reforma política, né, muito por conta da questão do Lutero com o filho homem e a questão das terras da igreja confiscadas pela nobreza. É isso, pessoal. Dúvidas, coloquem aí nos comentários. Nós vamos depois ler com calma e sanar todas, beleza? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço, obrigado para a galera que ficou até então com a gente. Temos agora a professora Fernanda, que vai continuar aí com uma super aula para vocês. Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau!